Bora falar um pouco sobre os direitos que existe aí sobre O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, com os Inacabados? Então bora explicar um pouquinho aí como que é cada coisa, o que é da Warner, o que é da Amazon. Então vamos lá. Bom, a gente tem dois tipos de direitos, né? Um é a Warner, que já fez o filme O Senhor dos Anéis, o filme O Hobbit, está vindo com outras produções, como A Caçada de Gollum, e tem a Amazon que trouxe Anéis de Poder. Tem uma pequena diferença. Lá atrás, o Tolkien vendeu os direitos cinematográficos, teatrais e de merchandising de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então, tudo que está nesses dois livros pode ser usado para fazer cinema ou teatro. No entanto, que hoje a gente tem jogos pela, né, o braço da Warner de games. Então, é isso que a Warner pode fazer. Ela pode pegar tudo que está incluso no Senhor dos Anéis, tudo que está incluso no Hobbit. Então, fica um pouco reduzido as coisas que a Warner pode fazer. Ela não pode trazer nada que venha de Silmarillion, Contos Inacabados, eles podem colocar, eles só podem colocar o que está falado nos livros, né? E no Senhor dos Anéis que tem os apêndices, então tem algumas coisas a mais, alguns contos ou explicações que o Tolkien colocou, que era ali, né, um princípio do Silmarillion. Então é isso que a Warner pode fazer, e exclusivamente para filmes. A Warner não pode querer fazer nenhuma série. Por exemplo, a Warner está fazendo séries de Harry Potter, coisa que ela não pode fazer com a propriedade de Senhor dos Anéis. Então ela só pode fazer filmes. No entanto, que agora eles estão fazendo A Caçada de Gollum, que é algo que está dentro do livro Senhor dos Anéis, tem um pouco nos apêndices. E também isso acaba ocasionando que eles têm um conteúdo um pouco reduzido, porque sobre essa caçada do Gollum tem muito em Contos Inacabados. E aí eles não têm essa autorização. E normalmente a Tolkien State, que é a família do Tolkien que controla, que manda ali nessas propriedades, né, do Tolkien, normalmente eles não liberam essas coisas. Então é isso que a Warner pode e tem que trabalhar. Agora, o que a Amazon tem? A Amazon fez um contrato com a Tolkien State para fazer séries de TV, né? Que aí vai ser para o streaming e tudo mais, porém eles não podem fazer filmes. Então eles estão fazendo a série Anéis de Poder. Eles dizem que tem ali um contrato, algo assim, para fazer alguns spin-offs, mas basicamente também é a mesma coisa. Eles só podem utilizar O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Então, muita coisa da Segunda Era que eles estão usando na série vem dos apêndices, até por isso eles têm que criar muitas coisas. Tem uma regra que é: os personagens que estão vivos têm que se manter vivos, e os que morrem têm que morrer. Mas eles não podem alterar essas coisas, mas eles podem criar ali dentro dessas coisas. Por isso que a série Anéis de Poder tem muita coisa diferente do que aconteceu no Silmarillion ou nos Contos Inacabados. Eles até estão condensando, né, as eras ali, a Segunda Era, o tempo ali, justamente para poder adaptar essa pequena, sabe, são poucas linhas que tem nos apêndices sobre a Segunda Era, assim, é muito pouco mesmo. Então essa é a dificuldade que a Amazon está tendo para fazer aquilo que eles se proporam, que é falar da Segunda Era. Eles não, acho que não querem falar tanto da Terceira Era, até para não ficar muito junto dos filmes, que é da concorrente. Apesar que eu acho que eles estão trazendo alguns elementos na série que tem muito a ver com os filmes. Até porque a UETA está envolvida, o John Howe, que era, né, que fazia as concept arts, né, dos filmes, é um grande artista tolkienista, ele está trabalhando na série, o Howard Shore fez a música inicial da série, então assim, alguns elementos são muito semelhantes, muito por conta desses artistas que trabalharam tanto no filme quanto, né, estão trabalhando agora na série. A Amazon só pode fazer série, não pode fazer filme. Então fica essa dúvida aí. A Amazon tem essa proximidade com a Tolkien State, então por isso até que eles conseguem algumas liberações de O Silmarillion, com os inacabados ali,
mas tudo isso eles precisam pedir autorização. Então é muito difícil fazer algo. Até o momento, a Tolkien State segue muito aquilo que o Christopher Tolkien tinha, que era uma proteção muito grande, né, dessa propriedade intelectual do pai dele. Então eles não liberaram ainda Silmarillion, Contos Inacabados, a gente não sabe o que vai ser nos próximos anos, a gente sabe que isso quando, né, vai chegando outras gerações das famílias, né, desses escritores mais antigos, as coisas vão se liberando. Aí muita gente fala assim, ah, mas quando for entrar em domínio público, tudo, isso ainda vai demorar muito tempo. Tudo bem, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, tem uma proximidade aí, mas assim, só depois de 2040 que vai poder começar essas obras a entrar em domínio público na Inglaterra. Nos Estados Unidos é até um pouco mais demorado, mas a Tolkien State também já se protegeu em algumas formas, registrou algumas coisas ali, então vai ser ainda um pouco difícil de usar. O Silmarillion, o Contos Inacabados, tem outras questões, até porque assim, são livros do Tolkien, são escritos do Tolkien, mas editados pelo Christopher. Então, eu não sei bem ainda como que isso vai ser lá na frente. A Tolkien State com certeza vai brigar muito por conta desses direitos para manter essas propriedades. Na questão de literatura, claro, a família do Tolkien, né, a Tolkien State, tem aí todo o direito e propriedade dessas obras, mas é o que a gente tem. Né? O Peter Jackson trabalhou muito, muito bem em O Senhor dos Anéis, com essas obras. No Hobbit, claro, tem os seus problemas, tem aquelas criações para fazer. A gente sabe que a pressão do estúdio para ter mais de um filme, até 3 filmes ali, foi pesada em cima do Peter Jackson. Então teve os seus problemas. Mas, por exemplo, agora A Caçada do Gollum vai ser um filme só, o Andy Serkis dirigindo, o Peter Jackson produzindo. Dizem que eles querem fazer uma história do jovem Aragorn ali, as andanças que ele tem pela Terra-média, esse descobrimento dele, né, de ser o herdeiro, né, de Isildur, de Elendil, dos Númenóreanos. Então vamos ver aí como que vai ser nos próximos anos, mas é importante vocês entenderem que, tirando o grande história do Hobbit, o Senhor dos Anéis, eles têm pouquíssimas coisas nos apêndices. E eu não sei o quanto a Tolkien State e por quanto tempo eles vão continuar segurando e liberar aí para a gente ter novas histórias e ter os grandes épicos do Tolkien. Porque, para falar a verdade, tem muitos épicos e muitas coisas que o Tolkien escreveu que são grandiosas e maravilhosas que eu gostaria muito de ver na tela dos cinemas. Mas é isso aí, galera. Curta, compartilhe o vídeo, comenta aí o que vocês acham, o que vocês querem ver nessas próximas produções, tanto da Amazon nas séries, quanto da Warner no cinema. Aí vamos ver como que a Warner vai agir agora com essa venda também, né, para Paramount. Vamos ver como que essa propriedade intelectual tão importante, esse livro tão importante da nossa história, vai estar sendo representada aí nas telonas. Valeu?